Olá, muito boa noite. Bem-vindos aqui ao canal do Fator Político BR. Eu sou Berenice Leite. A partir de agora começa o Raio-X da Política todas as segundas-feiras. Lembrando que nós também estamos ao vivo pela TVD News, canal 581, em todas as antenas digitais parabólicas do país. Para você que nos acompanha pelo YouTube, participe conosco pelo chat. Pode mandar, inclusive, superchat para a gente. Não se esqueça de conferir a sua inscrição no canal do Fator Político BR. Um abraço também para você que nos acompanha pela TV Flórida. Sempre uma honra ter todos vocês aqui conosco. Muitos assuntos para tratar nesta segunda-feira. Hoje é dia de fazer aquele apanhado, né, do que vai movimentar os bastidores da política aqui na capital federal. E para bater esse papo comigo, já estão aqui comigo, dividindo a tela, o senador eleito pelo Novo, que é do Ceará, Eduardo Girão. Bem-vindo, senador. Muito obrigada pela presença. Muitíssimo obrigado pelo convite, Berenice, a todos que fazem o Fator Político, o raio-x aqui da política. Um abraço a você que está nos assistindo, um abraço ao deputado Lucas Bove. Estamos aqui combatendo o bom combate juntos pelo que é correto e pelo que é efetivamente a justiça, porque essa palavra está tão banalizada, mas hoje a gente vai entrar um pouco aí pelo lado correto da história. Exatamente. Bom, como o senador Girão já antecipou, o deputado estadual Lucas Bove, eleito por São Paulo, também está conosco. Bem-vindo, deputado. Uma honra tê-lo por aqui também. Berenice, a honra é toda minha. Boa noite, obrigado pelo convite. Uma honra não só em poder estar falando com toda a sua audiência aí do Raio-X da Política, que eu sempre acompanho, mas também de poder compartilhar a tela aí com o senador Eduardo Girão, tão combativo, tão correto, num mundo onde essas características deveriam ser as básicas, hoje se tornam virtudes. Então, uma honra aqui estar ao lado do senador Girão, que junto ao Marcel Van Hatten, ao Ricardo Salles, a toda a turma aí do Partido Novo, tem feito um trabalho muito bom em oposição a esse desgoverno e a todos os desmandos aí, não só do Poder Executivo, mas também do Judiciário. É verdade. E olha, você que nos acompanha já pelo chat, deixe o seu like, viu? O like não paga nada e assim você nos ajuda a recomendar o nosso programa para mais pessoas. Aproveita que está só no início e compartilhe também o link da nossa transmissão. Joga aí nos seus grupos de WhatsApp, da família, dos amigos e daqueles também que precisam de se informar melhor, né? Os amigos que são da esquerda. Gente, vamos trazer aqui os assuntos de hoje. A gente vai falar sobre a possibilidade de instalação da CPI ou da CPMI do INSS. Tem a CPI das bets também que está rolando. E ainda essa viagem de Lula para a China. A gente está vivendo um momento agora em que fomos embargados, né, as exportações em virtude da gripe aviária. A gente vai falar também sobre isso, essa relação entre Brasil e China, ou melhor, entre Lula e Xi Jinping. Mas a gente já abre o jornal de hoje, lembrando que daqui a pouco tem Diogo Forjaz. Antes que o pessoal do chat comece a perguntar, o Diogo já chega aqui para completar a nossa bancada. Senador Eduardo Girão, já começo querendo te ouvir sobre a CPMI do INSS, que está nas mãos de Davi Alcolumbre, né? O presidente do Congresso. Parece que já tem até uma data para essa sessão do Congresso, que é dia 27 de maio. Mas ainda hoje eu ouvi aí no Congresso, parece que o governo vai tentar adiar essa sessão. O que o senhor acredita que deve acontecer? Olha, eu acredito que o Senado, infelizmente, ainda é um puxadinho do Palácio do Planalto. Não é à toa esses 19 dias de viagem do Davi Alcolumbre com Lula, com o presidente, né, nos 100 primeiros dias. Né, a gente vê aqui no dia a dia uma submissão da Casa Revisora da República ao Palácio do Planalto. Ao STF nem se fala. Eu acho que o Brasil todo já entendeu que o Senado precisa se levantar para defender o Brasil, para defender a Constituição do nosso país. Agora, o Davi Alcolumbre, ele vai encontrar um cenário, ele deve estar no fuso ainda se adaptando depois dessa longa viagem aí, no flerte com ditadores da Rússia, da China e outros que protagonizaram aquela cena terrível ali de sanguinários, de autocrata, de tirano,
né? Mas ele chegou no Brasil. E nós vamos para cima amanhã, né? Porque não tem como segurar. Inclusive, nós ouvimos aqui o Volney Queiroz, o atual ministro da Previdência. Eu cheguei até a dizer que ele deveria aproveitar e pedir para sair, né, naquele dia, porque ficou muito evidente que ele sabia, porque ele assinou a ata que uma servidora do Ministério da Previdência disse ali, denunciou dos descontos que já estavam num montante altíssimo, e foi em junho de 2023, no começo do governo Lula, e nada fizeram, né? E agora você vê aí, ele mesmo, durante a audiência pública, e outros senadores do PT, liderança do PT, dizendo o seguinte: ah, não, mas foi a gente que descobriu isso aí, a gente que está tomando as medidas, é a nossa Polícia Federal. Nossa Polícia Federal de quem, cara pálida? Polícia Federal é um órgão de Estado. E outra coisa, e foi graças à Metrópolis, foi graças à imprensa que denunciou isso, porque eles sabiam desde 2023 e nada fizeram. Nunca mais voltou o assunto para a ata, né? Inclusive, se foram eles que descobriram, por que o Carlos Lupe foi demitido? Por que o presidente do INSS foi demitido? Né? Então, é meio estranho essa história, né? Tá meio estranha mesmo. Então, o PT agora está querendo embarcar. Pelo que a gente percebe nos bastidores, inclusive deputados e senadores do partido já assinaram o requerimento de CPMI do Partido dos Trabalhadores, estão querendo embarcar, no meu ponto de vista, para tomar a CPMI, como fizeram quando dia 8 de janeiro, né? Quando viram que não tinha como segurar, foram lá para indicar relator, indicar o presidente, para não aprovar requerimentos importantes de quebra de sigilo, de Câmara de Segurança, para a gente entender o que aconteceu, buscar a verdade, né? E agora vão querer fazer da mesma forma. Nós não podemos deixar, vamos cobrar a instalação imediata. Eu tinha uma CPI para realizar sobre esse assunto. Abri mão, já estava aí quase com a totalidade das assinaturas, mas abri mão para essa CPMI da Damares Alves, da senadora Damares. Por quê? Porque essa é a instalação imediata. Não tem que pegar fila. E é isso que a gente precisa fazer para buscar a verdade. Porque, olha, Berenice, deputado Lucas Bove, você que está nos assistindo, não tem coisa mais cruel, mais terrível que aconteceu nesse país do que tirar dessas aposentadorias, dessas pensões que as pessoas passaram a vida inteira contribuindo e agora, para ter uma dignidade na velhice, para comprar um remédio, roubaram dessas pessoas. E olha, Lava Jato, Petrolão, Mensalão, em cima disso aí, que já está, pelas estimativas, chegando em torno de 100 bi, isso vai ser fichinha em relação ao escândalo do aposentão, que é esse, que o PT teme que a gente investigue, e nós vamos investigar para buscar toda a verdade. Pois é. Deputado Lucas Bove, também quero te ouvir sobre esse escândalo envolvendo aí o roubo dos aposentados. Me parece que na Assembleia Legislativa de São Paulo também existe uma possibilidade de se instalar uma CPI, é isso mesmo? Sem dúvida nenhuma, já há protocolado um pedido. Ao contrário do que acontece em Brasília, nós não temos a possibilidade de passar na frente, digamos assim, um pedido de CPI. No caso aí é um caso especial, é uma CPMI, mas nós estamos tentando viabilizar, sem sombra de dúvidas, porque se trata de um tema nacional, mas sem dúvida nenhuma tem repercussão nos estados, ainda mais considerando o estado de São Paulo, que tem 45 milhões de habitantes, portanto, mais de 20% da população brasileira, e sofre diretamente essas consequências. Temos um trabalho muito importante para fazer nesse sentido e também para dar mais força, para subsidiar, de repente, o que tem ocorrido e o que vai ocorrer lá em Brasília na CPMI. Eu fiz um vídeo hoje de manhã soltando um tutorial de como que as pessoas devem fazer para entrar no site do INSS e pesquisar se há algum dinheiro a ser recuperado, até porque a gente sabe que muitos golpistas se aproveitam dessas situações. E o compartilhamento desse vídeo atingiu aí milhares e milhares de pessoas, muita gente mandando mensagem, perguntando, e claro que eu tenho aí seguidores do Brasil inteiro, mas a grande maioria do estado de São Paulo.
Então é sinal que a população paulista também está atenta e também merece uma resposta, ainda que o senador, junto com os deputados ali, estejam fazendo o seu trabalho em Brasília. Pois é, senador Girão, e parece que o senhor falou em puxadinho do Planalto, mas isso na hora já me remete a uma reunião de Davi Alcolumbre com Gleisi Hoffmann, não é isso? Tanto que ele parece que falou para ela que não tem como, é inevitável a instalação dessa CPMI, até porque, pelo regime interno, é previsto que se houver 1/3 da Câmara e 1/3 do Senado, ele é obrigado a ler o requerimento e instalar, não é isso? O que ele pode é adiar, né? Mas ele já marcou há muito tempo, dia 27, na reunião de líderes, e eu estava presente, todo mundo se programou para isso, e vai ter pressão para que ele adie, para... Você vê, essas viagens aí não é por acaso, não. Essas viagens, 19 dias de 100 que o Davi Alcolumbre assumiu aqui, viajando com o Lula, isso não é por acaso, né? Então isso é para esfriar, como a gente diz no jargão do futebol, para tirar de tempo. Mas nós estamos aqui focados, hoje mesmo conversamos com alguns senadores aqui da oposição. Esse é um assunto que transcende até a questão de oposição, é uma questão de humanidade mesmo, né? Porque se o governo Lula diz que não tem dinheiro para 2027, né, para saúde e educação, imagina se a gente não for pegar esses ladrões aí, que, aliás, não tem nenhum preso ainda. Já percebeu? Não tem ninguém preso. Mas lá a turma do 8 de janeiro, que estava com a Bíblia, com a bandeira do Brasil, né, e com batom, essa turma aí está presa. Né? Então, quer dizer, são as inversões completas de valores que a gente tem no Brasil, mas nós vamos resistir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e vamos chegar para o Davi Alcolumbre amanhã aqui no plenário, se ele vier. Ele não tem vindo muito ao plenário, né? Diferente até do Rodrigo Pacheco, que com todas as críticas que nós temos a ele, eu tenho muitas e fiz publicamente, mas pelo menos tinha uma liturgia ali do cargo para presidir, para estar próximo, né? A gente não está vendo o Davi presente aqui no plenário do Senado, e nós vamos cobrar uma posição. Não tem como segurar muito tempo isso, até porque o brasileiro quer saber de onde vai sair o dinheiro, quer saber quem roubou ele, né? E a gente está vendo a todo minuto aí, puxando o fio, buffet que usou o dinheiro, né? Lideranças aí históricas ligadas ao PT, até o irmão do Lula, né? Até o irmão do Lula precisa dar esclarecimento. Então, não tem como fugir muito disso aí. A gente já sabe quem é que gosta de sindicato, né? Quem é que tem obsessão por sindicato. E os senadores, viu? Os senadores e deputados da época de 2019, que o governo, então, do Bolsonaro enviou a MP aqui para o Congresso, eu tive a oportunidade de votar. Adivinha quem foram os 18 que votaram contra o sistema antifraude, né? Um sistema que dificultava a questão aí da validação e que aí poderia ter evitado essa tragédia? Foi o pessoal da base do Lula, o PT em peso. Então, o que eu posso dizer para você é que, como diz o Geraldo Alckmin, muito provavelmente essa turma que voltou à cena do crime, né, pode ter que justificar isso para o brasileiro, não está pegando bem, eles sabem disso. Pois é. Bom, deixa eu aproveitar e já cumprimentar também o Diogo Forjaz, que se junta a nós nessa bancada. Bem-vindo, querido. Boa noite, Berenice. Boa noite, deputado, senador. Bom revê-los. Bom rever os amigos no chat também. Sempre bom estar aqui. Boa noite. Bom, Diogo, nós estamos aqui com o senador Girão, o deputado Lucas Bove, né? Ambos falando sobre a importância de se investigar, não só no âmbito da Polícia Federal. E eu quero também te ouvir em relação a isso, já que temos alguns movimentos aqui, um movimento, na verdade, por parte da base aliada ao governo Lula, que quer impedir de todas as formas, ou se não adiar, essa investigação, porque, claro, vai enfraquecer o governo. Eles querem o controle total do processo investigatório, é isso que eles querem. Se for aberta uma CPMI, ou uma CPI, ou como queira, o Congresso terá poder de investigação sobre o caso, e é isso que preocupa.
A gente viu recentemente os sindicatos falando em não seria possível fazer o que fizeram sem o apoio dos políticos e se comprometendo até a fazer acordos de delação. Eu me pergunto, que partidos será que eles vão delatar nesses acordos? Essa é a primeira pergunta que se deve fazer. A operação do Estado brasileiro não ocorre pela mão da esquerda, nem da direita. A operação do Estado brasileiro ocorre pelo centro. É o centro que indica e ocupa as principais cadeiras em todos os níveis da operação da máquina pública. Portanto, se eles vão apontar o dedo para alguém, imaginem proporcionalmente para quem será. É claro que eles estão dispostos a cortar na carne. A gente já percebeu isso, inclusive com a investigação ilegal do Dino sobre as emendas parlamentares. Mas eu acho que esse caso do INSS fala mais do que apenas o crime, que é grave, mas fala também sobre uma questão de poder. Há uma questão de poder envolvida nisso, eu não tenho dúvidas. É um momento de pressão e de chantagem contra o Congresso Nacional e contra os partidos políticos que nós estamos vivendo. Isso chega a ser declarado até por jornalistas da Globo. Não dá para tirar isso do contexto quando se tenta movimentar uma CPMI. Além disso, essa promoção da investigação do caso do INSS, que, como bem colocou o senador, não teve ginásio de triagem, né? Ninguém foi colocado no ônibus branco para ser preso por culpa coletiva. Aí não tem responsabilidade concorrente, nem conceito multitudinário de meter a mão no dinheiro público, mas muito bem. Mas, para além disso, eu acho que há uma questão também, Berê, que aponta para a escala. Esse caso do INSS tem uma escala nacional no nível municipal. Só tem uma investigação similar no Brasil hoje no Ministério da Educação e da Saúde, que também estão em todos os municípios. Então, isso dá um poder de pressão muito grande. Então, para além dos outros aspectos que, com certeza, os amigos já colocaram ou colocarão, eu queria trazer essa questão do poder. Eles estão ameaçando o Congresso publicamente e revogando as proteções constitucionais do Congresso Nacional no artigo 53. Agora, inclusive, avançaram sobre a sustação da ação penal, ferramenta que existe justamente para impedir que o Congresso seja refém do Judiciário. E agora, em meio a isso, mais uma investigação. E é tudo muito estranho. Nós estamos falando de um governo autoritário que centraliza poder, como é, então, que uma investigação dessas avança. Então, tudo isso tem que entrar nesse pacote e acho que cabe à classe política que tem o poder de ação refletir sobre isso. Tem muito mais do que o dinheiro das pessoas. Agora, em termos de prioridade, realmente, o Brasil está difícil, né? A gente não sabe se é prioridade devolver os aposentados que foram roubados, ou devolver a liberdade dos aposentados que estão presos, ou devolver a liberdade dos deputados que estão censurados, enfim. Do jeito que a coisa anda no Brasil, está muito difícil de fazer escala de prioridade, muito difícil. Pois é. Agora, deputado, o senhor também publicou nas suas redes sociais um vídeo orientando ali os aposentados, um passo a passo, na verdade, né, para que eles preencham os dados numa plataforma oficial e isso permite verificar se houve descontos indevidos. E, em caso positivo, já realizar imediatamente o pedido de reembolso. Explica para quem está nos assistindo o que é preciso fazer novamente. Veja, a intenção justamente é prestar um serviço de utilidade pública. Eu fiz isso em outras situações e nesse caso não é diferente. Eu fiz isso, por exemplo, até para citar um exemplo muito menos grave, mas de igual importância, quando começou o Big Brother. Eu ensinei as pessoas a bloquearem o conteúdo do Big Brother nas suas redes, enfim. E já fiz isso outras vezes também. É importante que a pessoa tenha acesso ao GovBR. Se não tiver, a gente também ensina como fazer. E acessando o site é bastante simples ali de seguir um passo a passo. O Berenice, ele é bastante detalhado, então eu fiz um vídeo que realmente é um tutorial, onde eu mostro ali na tela o passo a passo. Eu acho que se eu explicar aqui só em palavras, talvez fique mais complicado, até porque, com todo respeito, a maioria dos usuários aí são aposentados, são pensionistas, talvez não tenham tanta familiaridade com a utilização do portal. Mas é bastante simples e a intenção é fazer com que as pessoas percebam a extensão, porque realmente milhares de pessoas foram lesadas, como muito bem disse o Diogo. Aliás, boa noite, Diogo, não te cumprimentei. É um prazer revê-lo. Nós que estamos aí nessa trincheira, pelo menos desde 2022, nos conhecemos na campanha, e você segue fazendo um brilhante trabalho. Então, a intenção é justamente essa, mostrar a extensão do dano, fazer com que as pessoas recuperem o dinheiro e também fazer com que as pessoas entendam como realmente elas podem ser lesadas, porque muitas vezes o tema da corrupção, ele aparentemente, para aqueles que estão todos os dias no ponto de ônibus, preocupados com a merenda do seu filho, em pagar as contas no final do mês,
aparentemente as pessoas não têm a percepção de como a corrupção os atinge, como ela influencia no aumento dos preços, como ela influencia na piora dos serviços públicos, e nesse caso é na veia, não tem erro. Porque o governo é o que o Diogo falou, as questões que se tornam públicas já não são mais preocupantes para o governo. O Lula tira o Lupe e nomeia o número 2 dele, o Volney, que é simplesmente trocar 6 por meia dúzia só para dizer que trocou, ou seja, não muda absolutamente nada na estrutura. Depois, nós temos vários outros casos que mostram a falta de compromisso do governo com os anseios da sociedade. Eu já vi aí, por exemplo, a CPI do MST, que ocorreu no início do mandato do governo Lula, salvo engano, ali logo no início de 23, e quando ela estava dando algum resultado, o governo fez trocas e ela acabou sendo esvaziada justamente pelos partidos de centro. Eu entendo que dessa vez há um clima muito diferente, o Girão pode até falar melhor do que eu. Os partidos da base já estão percebendo que o governo Lula não tem mais nenhuma condição de se sustentar. Nós não sabemos o que vai acontecer, falta 1 ano e meio aí para as eleições, mas é nítido que o governo Lula já acabou. Independentemente dele completar o mandato dele ou não, a gente sabe que é uma situação mais difícil, o governo dele já acabou. Então acredito que os partidos de centro vão subsidiar. Eu ouvi alguns parlamentares dizendo, né, esses de centro que teimam em se esquivar das suas responsabilidades, que a CPI não adianta de nada, que é só palco para político, quem tem que investigar é a Polícia Federal. Ora, nós estamos vendo uma Polícia Federal, parte dela, com todo respeito aos policiais que nós admiramos muito, parte dela totalmente aparelhada, parte dela totalmente cooptada a perseguições políticas. E a CPI, a CPMI é um instrumento legítimo. O legislativo já vem sendo esvaziado pelo judiciário que insiste em legislar. Se o parlamentar abrir mão da sua prerrogativa de investigar e fiscalizar o governo, de fato é para fechar o parlamento, não há mais necessidade. Nós estamos vivendo aí uma autocracia, estamos vivendo um regime, qualquer que seja ele, menos a democracia. Então, é de suma importância que os parlamentares exerçam, sim, o seu direito e o seu dever, mais do que isso de investigar. E eu sempre lembro o exemplo da CPI da Petrobras, ali em 2013 e 14, que culminou ela, sim, no impeachment da Dilma Rousseff. Ali foi onde começou todo o constrangimento e todo o problema que culminou no impeachment da Dilma. Então, é muito importante que essa CPMI seja instalada. Nós estamos fazendo esse trabalho justamente para levar à população o conhecimento do problema, e muitos vão se surpreender vendo o seu saldo diminuído pela mão grande do governo, e aí acredito que a pressão vai aumentar mais ainda, porque já dizia Ulisses Guimarães, se tem algo que mete medo no povo, no político, é o povo na rua, e hoje em dia é o povo nas redes sociais. Aliás, vimos aí, desculpe eu me estender, a Janja indo num regime totalmente ditatorial, antidemocrático, um regime censurador, para falar do TikTok, e hoje ela disse, nenhum movimento vai me calar, nenhum movimento vai calá-la, porque ela mora ainda num país democrático, porque se ela morasse na China, acho que nem no palco como mulher ela estaria, muito menos podendo usar sua voz para falar sobre redes sociais e sobre censura. É verdade, deputado, tem toda razão. E olha, desde já eu quero parabenizá-lo pelo vídeo extremamente educativo, né? Um serviço prestado que, na verdade, o governo federal que deveria estar fazendo esse trabalho, né? De explicar para os aposentados e devolver esse dinheiro quanto antes. Eu quero já agradecer demais a sua participação hoje aqui conosco e convidá-lo para uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Agradeço muito, estou sempre presente. Nós temos um projeto aqui, por exemplo, de carteirinha estudantil gratuita para os alunos. E acreditem, a esquerda é contra. Logo eles que defendem o Estado paternalista e tudo mais, quando a gente quer dar carteirinha gratuita para os estudantes, eles são contra, porque a gente sabe que as uniões dos estudantes aí, que são verdadeiras massas de manobra, estão a serviço desses partidos de esquerda. Então, é tudo de graça, é tudo na mão do Estado, enquanto não secar a teta dessa galera. Parabéns ao senador Girão, parabéns a vocês, Berenice e Diogo, pelo trabalho de uma imprensa realmente livre, independente, que está tomando conta dos lares brasileiros, porque a grande mídia já não é mais confiável, assim como esse governo que ela defende. Obrigado mais uma vez, sempre à disposição de vocês. Um abraço, Girão, um abraço, Diogo, um abraço a toda a audiência.
Obrigada, deputado Lucas Bove, de São Paulo. A gente segue por aqui. Vamos falar sobre CPI das bets, né? Inclusive, senador... Oi, pois não, Diogo. Me perdoe, posso dar um pitaco antes de você girar o assunto? Não sei como é que tá. Cabe um pitaquinho, uma pergunta para o senador? Antes de girar o assunto da CPMI. Eu queria entender o seguinte: o que é que falta, senador, para o Congresso cair na real e se ligar que o projeto de poder do PT não contempla o... O que é que falta? Porque assim, esse caso do INSS, inclusive, viola o artigo 37 da Constituição. O artigo 37 é claro sobre a livre associação com sindicatos. Tá além do artigo 5º. Além do artigo 5º. Tem pelo menos 3 incisos no artigo 5º que versam sobre isso. Não lembro agora o inciso preciso. Mas ainda temos no artigo 37 um inciso específico sobre a livre associação. Essas cobranças sem autorização são ilegais. Inclusive leis que viabilizem isso são inconstitucionais. Que violam a livre associação prevista na Constituição. Quer dizer, mas toda hora tem uma violação nova. O Congresso vai fazer impeachment como? Da mesma forma que manteve a desoneração da Folha, em que vocês, senadores, votaram por maioria, a Câmara votou por maioria, para manter a desoneração que já existia, e como o governo é irresponsável e não cumpre com as contas públicas, corria risco de sofrer impeachment e um ministro canetou o Congresso inteiro. Quer dizer, isso tem se repetido. Agora, com a assustação da ação penal, isso tem acontecido com os acordos das emendas. Isso tem que parar de falar em governo Lula, é regime. E um regime que associa o executivo e o judiciário e que não cumpre acordo. Fizeram acordos, inclusive uma vergonha para a história do Brasil, ver lideranças políticas violando a prerrogativa do cargo para almoçar com o ministro do STF. Almoçaram, jantaram, então almoçando e jantando o país, e agora almoçando e jantando as próprias prerrogativas. Quer dizer, até onde isso vai? O que falta para o Congresso perceber que o alvo principal são eles? E quem paga a conta dessa inércia somos todos nós, senador. Me perdoe a pergunta, mas esse caso do INSS é só mais um, enfim. Acho que o seu áudio está fechado. Tá ruim o meu? Agora sim. Alô? Agora tá ok? Sim. Diogo, você está perfeito na sua análise, né? E o que está faltando é vergonha na cara, né? Nós temos aqui denunciado, mesmo sendo minoria, tendo feito os movimentos, mas é letárgico, né? Eu acredito que muitos senadores e deputados já estejam até já pensando apenas em 2026. Por isso que a população vai precisar fazer uma limpa geral aqui, né? Porque eles vão pedir o voto de quem está nos assistindo daqui a pouco. Pessoas que viram inúmeros abusos de ministros do Supremo, que vê o governo Lula sambar na cara da gente, gastando, fazendo sigilo, tudo aquilo que ele condenava no governo anterior, ele faz aquilo e faz pior, né? E a gente aqui, você sabe como é que funciona, né? Você tem um centrão, né, que ali vai com quem tá. Eu já vejo o movimento do Centrão tirando o time, né? Tanto é que essa CPMI, ele votou, ele assinou em peso o Centrão. Então, é o regime que nós temos. Se não fosse o regime, alguns ministros do STF e o governo Lula, esse governo já tinha caído, né? Então, é o regime, um dá um apoio por outro, e o Congresso, ele não tem a altivez suficiente, através dos seus presidentes, principalmente, tanto Davi Alcolumbre quanto o Hugo Mota, para reagir. Pelo menos o Hugo Mota, com todas as críticas que a gente fez e faz a ele, e muitas pautas ainda, colocou para votar a questão do Ramagem, né? E ganhou, né? Agora o STF vem de lá para cá, né? E a gente precisa, por exemplo, votar lá na Câmara dos Deputados a PEC do fim das decisões monocráticas, que o Senado já fez a sua parte. Nesse aspecto, a gente tem que tirar o chapéu para o Senado. Está lá, aprovado para que a decisão monocrática tenha limite no Brasil. Precisa votar isso. Como precisa votar também a PEC antidrogas, que nós votamos aqui no Senado após o ativismo judicial escancarado do STF, né, uma militância ali totalmente política, e eles fizeram o artigo 28 lá, considerado inconstitucional, e vem o Congresso mais uma vez, já tinha feito ao longo de 20 anos 2 vezes, e mais uma vez a gente coloca como tolerância zero. Aqui o Senado Federal, está na Câmara, está na mesa do Hugo Mota, assim como também está na mesa do Hugo Mota. Olha só, eu estou te passando aqui o raio-x, é o nome até do programa, né, para as pessoas entenderem. Como tem um instrumento poderoso ali dentro da Câmara dos Deputados, que é o fim do foro privilegiado. Ou seja,
O que é que os senadores e deputados têm medo, da maioria deles que tem processo? Que o ministro do Supremo tire da gaveta, e tira mesmo, coincidentemente, na hora que são incomodados, eles tiram, né? Para, de uma certa forma, como se fosse uma chantagem, né? Para que não votasse algum impeachment, não vote alguma situação que eles não gostam. Então, eles pegam o processo do senador, do deputado ou do correligionário, desse parlamentar, para caçar, para fazer, dar sequência nas maldades, né? Então, fica um poder protegendo o outro pelo quê? Pelo quê? Pelo foro privilegiado. E olha só, graças a Deus, não me pergunte como, o Senado já há mais de 6 anos, 7 anos, o Senado votou e aprovou o fim do foro, por unanimidade. E está na mesa do Hugo Mota. Na hora que o Hugo Mota aprovar isso, e aí, por isso que a gente precisa da população, precisa dessa oxigenação. Na hora que votar isso, vai cair os processos dos ministros, dos processos de senadores e deputados e correligionários, vão para a primeira instância. Tira das mãos dos ministros do Supremo. E isso aí vai facilitar o processo aí de reequilíbrio entre os poderes da República. Eu só acho que vai ter mesmo, de fato, na situação atual, um reequilíbrio dos poderes da República com a volta da democracia a partir do momento que nós tivermos um impeachment sendo analisado. Tem mais de 60 impeachments engavetados e vai ter mais alguns agora, porque é tanto abuso, esses caras estão protagonizando, rasgando tanta Constituição, que a equipe da gente aqui, se for fazer só impeachment, para tudo e ninguém produz mais nada, porque é todo dia motivo para se fazer. Agora mesmo nós temos lá no negócio do Gilmar Mendes, lá da CBF, que nós devemos tratar mais tarde aqui, que é um conflito de interesse, entendeu? Que tem contrato com o IDP e, ao mesmo tempo, contrato com a CBF e faz uma liminar para manter o presidente, alguns meses atrás. Então, tudo isso, a gente está vendo um caos institucional no Brasil. Nós estamos vendo uma insegurança jurídica protagonizada por ministros do Supremo que não respeitam. Cada um tem sua Constituição ali. Cada um dos 11 tem sua Constituição ali. Aí não dá. Vira um samba do crioulo doido, né? A casa da mãe Joana, e o Brasil precisa de ordem. Então, o Senado Federal 2026 é o limite do limite do limite, né? Trocar aqui praticamente todos os senadores para que possam botar ordem nessa casa, colocar o impeachment. Enquanto isso, nós não vamos desistir, não. Enquanto isso, nós vamos expor, nós vamos entrar com os pedidos de impeachment dentro da nossa possibilidade, nós vamos cobrar. Essa CPI, você tocou num ponto. O Carlos Lupe, por exemplo, ele já vem. Desde a época da Dilma, ele saiu por questão de corrupção, né? Em meio a denúncias de corrupção. Aí o Lula vem e coloca ele de novo como ministro. Aí sai o cara, o PT brada aí, nós que descobrimos o que está acontecendo. Aí o cara foi demitido. Aí deixa o secretário-geral, que sabia de tudo, né? O que é o ministro hoje. Então, é um governo que não tem compromisso com a ética. E eu vou além. É uma tragédia anunciada, meu amigo. Você ter um presidente da República condenado em 3 instâncias por 10 juízes, citado em centenas de delações premiadas, né? É uma tragédia anunciada, mas a verdade vai prevalecer. Senador, a gente torce, né? Me perdoe, os 3 pontos que o senador colocou, infelizmente, quando eu converso com políticos, é o que eu sempre escuto, é o que mais me preocupa. Primeiro, esse papo de 2026, que vai ser conduzido pelo mesmo juiz que dá gol para o adversário quando a bola sai na lateral, com as mesmas regras. Quer dizer, o mesmo que validou criar a regra das 40 gramas para maconha, quando o STF deliberadamente legislou, como se fosse uma PL, alterou o parágrafo 2º da lei que versa sobre isso, ou como o caso os que nós citamos aqui, tem vários. Então, o que nós estamos falando é que com esses mesmos indivíduos conduzindo, sob as mesmas regras, a gente quer fazer as mesmas coisas
e obter resultados diferentes. Isso é muito preocupante. Outro ponto preocupante é que os impeachments não avançam porque não tem maioria. O artigo 48, inciso 2 do regimento interno do Senado permite ao proponente, inclusive, levar a CCJ, e na CCJ, já falamos sobre isso, e na CCJ pedir urgência. Quer dizer, a gente não tem maioria. Então, e se não tem maioria, eles ainda não entenderam a gravidade da coisa. Voltamos ao segundo problema. E, por fim, essa chantagem que o senhor colocou está prevista na Lei 1079 do impeachment, artigo 6º, inciso 2, coagir o legislativo sobre como conduzir o seu mandato com ameaças, coação, ou ofertando vantagens, como, por exemplo, a de não ser investigado. Tanto dizer que será, quanto dizer que não será, quando agrada, ambos os casos violam o artigo 6º, inciso 2 da Lei 1079. Parâmetro não falta, lamentavelmente, falta o Congresso cair em si, que são eles que estão na mira, mais do que nós que estão pagando a conta. Desculpe, Iberê. Não, você está certo. Não, é isso mesmo. Diego, só um detalhe importante. A gente faz aqui, dentro das armas que nós temos, dos instrumentos, mesmo sendo minoria, e um detalhe, a gente não era para ser minoria não, tá? Muitos foram cooptados. Por isso que a memória da população tem que lembrar quem chegou aqui em 2018, 2019, com discurso, e mudou o discurso. E essa turma está indo buscar. Agora, são os mesmos juízes, mas a dança das cadeiras existe. Tá? Vai ter no TSE outro ministro com outro viés. Esperamos que haja aí o cumprimento da legislação brasileira, e nós vamos estar denunciando. Enquanto nós tivermos, o meu único receio, Diogo, é a questão da rede social. A minha única questão é essa, porque você vê que a Janja hoje, né, falando em liberdade, o que ela foi fazer lá, né, o emissário da China vindo para o Brasil, o cerco fechando, porque o Lula e o STF querem controlar. Então, o brasileiro vai ter que aí dar as mãos com os parlamentares, botar a boca no trombone, não deixar isso passar de jeito nenhum, porque esse é o grande problema. Eu acho que 2026 a direita ganha. Aos trancos e barrancos, com esses juízes aí, não tem como a esquerda, o PT, essa turma, se sustentar, porque está escancarado que eles não têm apoio nas ruas. E aí, meu amigo, aí você não consegue fazer milagre. É verdade. Olha, sempre a interferência do judiciário e esse ponto importante que o senhor citou, né? A importância de acabar com o foro privilegiado que acaba colocando muitos parlamentares que têm processos nas mãos desses ministros. Agora, deixa eu aproveitar que tem milhares de telinhas conosco. Você que está aqui com a gente pelo YouTube, não esquece de deixar o like. Deixa o like. Também pode se tornar membro do canal por apenas R$ 4,99 e fortalecer o jornalismo independente. O QR Code está aqui no cantinho da tela. Pessoal, lembrar que nós estamos concorrendo ao melhor canal de agronegócio com o nosso programa aqui da casa, o Fator Agro. Fomos indicados para o prêmio IBEST. Estamos muito felizes, já estamos em 15º. E você que está aí nos assistindo, nos ajude a subir mais posições. Vou colocar no chat agora o link para você votar, e pode votar todo dia, viu? Vota aí no Fator Agro, melhor canal de agro do Brasil. Estamos chegando na final, hein? Agora sim, vamos falar da CPI das bets, e foi por isso que eu chamei o senador aqui. A gente acabou estendendo um pouquinho do tempo, hein, senador? Mas esse é o principal assunto que eu quero te ouvir, porque o senhor é autor de um requerimento que convoca o lobista Silvio de Assis. Este lobista, como vem sendo identificado, está sendo investigado no âmbito da Polícia Federal, e parece que ele estaria sendo uma espécie de ponte com alguns parlamentares ali, no sentido de blindar para que os donos das casas de apostas não sejam convocados para essa CPI. Essa CPI que até agora não deu em nada, né? O senhor que chegou lá agora e está dando uma movimentada, não é isso? Pois é. Você acredita que a turma fica, Berenice? Eu tenho que lhe dar os parabéns, porque você, esse final de semana, deu uma movimentada aí com furo de reportagem, trazendo esse assunto aí que viralizou no país, uma matéria que foi feita por você. E o que eu queria colocar é o seguinte: tem algo muito estranho nessa CPI. Não é a primeira CPI que trata do assunto que a turma tenta abafar, né? Aí eu participei, eu fui vice-presidente da CPI das apostas esportivas e manipulação de resultados, que, olha só, eu acho que é inédito, Berenice.
nunca um vice-presidente votou contra o relatório, né? E eu votei contra o relatório e disse que por que estava votando contra o relatório. Porque blindaram uma série de pessoas que deveriam ir e não quiseram ouvir. Na última sessão eu fiz ali um apelo generalizado e aí na hora lá resolveram colocar o requerimento para ouvir o deputado Felipe Carreiras, que segundo a matéria da revista Veja, ele teria cobrado 35 milhões de reais para agilizar a aprovação dessa famigerada lei das bets. E também não constranger, lá na CPI que teve na Câmara, alguns empresários dessa casa de aposta, que é uma gente muito poderosa. São magnatas com muitos tentáculos, inclusive dentro do Congresso Nacional. Então, curiosamente, foi aprovada a toque de caixa a lei, inclusive véspera de feriado votando, de forma remota aos deputados, e foi também, não teve nenhum dono de casa de aposta constrangido, né? E aí eu acionei a PGR. PGR, tá aqui a matéria da Veja, tá aqui, você precisa investigar, tá lá, né? E na CPI, que se reveste como ali, o poder dos parlamentares é como de um juiz, né, para investigar, quebrando sigilo e tal, eu pedi, e vários requerimentos que não foram apreciados, de acareação, uma série de coisas, né, do cara que disse que recebeu a proposta. Mas para chamar o deputado lá. E esse deputado não quiseram deixar a gente chamar no dia que foi a votação, era aparecendo senador de todo lugar para bloquear e nós perdemos no voto, né? E ali eu disse, isso não é sério, eu não entendo e vou votar contra o relatório da comissão que eu sou vice-presidente, né? Então votei contra. Aí eles fazem essa CPI das bets, agora, que tem a relatoria do doutor Irã e da Soraya Tronic, que é a presidência do doutor Irã, e a Soraya Tronic, que é a relatora. E eu tentei, com o meu bloco partidário, entrar, né? Não foi permitido de jeito nenhum que eu entrasse, né? E aí estavam as audiências, muito sem expectativa, começaram a chamar, 2 semanas atrás, os influencers, né? E aí a audiência fez isso, A audiência, quando chamaram aqui a tal da Virgínia... pessoas assistindo. Não, muito mais do que isso. Isso só no canal. No canal do Senado, só no canal do Senado. Aquele dia ali foram milhões. Depois disse que ela ganhou milhares de seguidores. Depois que ela vendeu, ela levou lá uma garrafinha que foi merchandise puro. No dia seguinte, a CPI virou chacota também, porque foi ensinar a jogar tigrinho, né? Se prestar esse papel. Isso sem falar em selfie, tá? Sem falar em selfie de figuras importantes ali da CPI e tal, com ela. Então, eu fui no ponto. Naquele momento, eu consegui, com o senador Marcos Rogério, né, que é do meu bloco, me permitiu que eu entrasse, porque ele estava em viagem e tudo. Eu fui, e ele tem vários requerimentos, é bom que se diga, ele tem vários requerimentos de quebra de sigilo, de uma série de situações que não estão sendo votadas. Mas, senador, ele está insistindo também. Me permita um adendo, porque esse presidente da CPI, o doutor Irã, achei muito estranho o senhor falando ali, né, pressionando ele, olha, se for preciso a gente vem no final de semana, tem que pautar, e ele ficou muito bravo quando falou em trabalhar no final de semana. Eu não venho no final de semana, quem é que trabalha aqui no Congresso no final de semana, né? E sem contar que ele já deixou claro que não vai pautar os donos de casas de apostas, ele deixou claro isso, porque diz que isso é o trabalho da Polícia Federal, igual a mesma história da CPI da Covid, quando o Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, disse que não ia convocar os governadores e prefeitos porque era trabalho da polícia. É sempre a mesma história, né? O filme se repete, mas tem um detalhe agravante nisso aqui, o Diogo é bom, que é da área jurídica, ele perceber, né? Então eu fiz a cobrança pública desse requerimento do Felipe Carreiras,
para que, já que uma CPI deixou o defunto, desculpa, no horário do jantar falar isso, deixou o defunto na sala, na outra, eu quis colocar agora para ver se a gente faz a exumação desse defunto, né? E também falei desse requerimento que aí ó, é milindre total, porque foi um senador, Berenice, que denunciou outro senador. E a gente não pode prevaricar, né? E tomar conhecimento disso e não ir a fundo. O senador Alessandro Vieira até fez o trabalho, pegou e denunciou, mandou um ofício para investigação na Polícia Federal. Ele é vice-presidente, né? Mas eu, como conquistei ali 2 dias de titular nessa comissão, eu não faço parte, mas eu entrei com 4 requerimentos. O mais grave deles, aliás, todos são importantes. Compartilhamento com a Polícia Federal de dados. Tem um que é para chamar lá no Ministério do Esporte, do Lula, chamar o secretário nacional de apostas, que até meses atrás era lobista de casa de aposta. Então é a raposa cuidando do galinheiro, clássico conflito de interesse. Estou tentando chamar, mas não votaram. Que aí eu vou te dizer o mistério que está acontecendo nisso, né? Aí o requerimento que pegou, eu acredito, né? Esse requerimento de um bate-boca que teve no começo da CPMI, no começo dessa CPI, entre a Soraya Tronic e o senador Ciro Nogueira, né? Que aí tem essa história que saiu na Veja depois, que até o Rodrigo Pacheco foi procurado na época presidente sobre esse caso, de que teria um suposto lobista aí, chamado Silvio de Assis, que eu estou chamando, o requerimento para chamar o Silvio de Assis é meu, né? Para ele dar explicações de uma cobrança de 40 milhões, usando o nome de senador, né? Para não ir, dono de casa de aposta, não ser constrangido na CPI, não dar depoimento. Então, esse assunto é grave e essa CPI não pode terminar sem ouvir. E um detalhe, Berenice, o senhor Silvio de Assis, esse lobista, ele se colocou à disposição para ir na CPI. Então, é mais um motivo que ele tem que ser ouvido, né? E nós temos muitas perguntas para fazer nesse sentido. Mas não, parece que isso está incomodando os senadores todos ali. E sabe o que está acontecendo? Para encerrar, de forma misteriosa, não estão dando presença. Já é bem a 5ª ou 6ª sessão que não tem presença para votar requerimento. E o interessante é que os senadores estão na casa, mas não dão presença naquela CPI. Eu quero saber se isso vai acontecer essa semana, porque essa semana é uma semana que nós vamos votar fim da reeleição. Atenção, você que está nos assistindo, cuidado. Vão querer aumentar o mandato de senador para 10 anos, como se 8 já não fosse muito exagerado. Estão querendo aumentar para 10 anos. Fim da reeleição é bom. Acabar com a questão de 2 em 2 anos ter eleição, unificar essas eleições, é ótimo. Agora, querem aproveitar essa jogada aí e advogar em causa própria, aumentando o mandato para senador. Aí você imagina a falta de oxigenação aqui, a democracia perdendo com isso, e enfim. Então, esse requerimento, nós vamos insistir quarta-feira. Olha só, Berenice, estava tendo 2 a 3 sessões por semana dessa CPI, você lembra? Agora, sim, só tem uma essa semana. E acaba só tem no uma. mês que vem, né? E acaba agora, acaba no começo de junho. Então, me parece que eles estão fazendo a coisa para esvaziar, mas nós precisamos cobrar. Eu estou mandando uma carta em primeira mão dizendo aqui para vocês, para o presidente Davi Alcolumbre, relatando algo grave que a senadora Soraya Tronic, ela falou numa entrevista de que poderia amanhecer com a boca cheia de formiga, dando a entender nessa fala que era por políticos, por parlamentares que ela não podia incomodar, né? Então isso torna um ambiente aqui até perigoso. E eu estou perguntando que atitudes o Davi Alcolumbre vai tomar para que a gente possa trabalhar com tranquilidade. Então, tem muita coisa para perguntar na CPI da próxima quarta-feira. Eu mesmo sem estar titular nem suplente, vou tentar ver se a gente consegue quórum para votar. Perfeito.
Senador Girão, eu quero agradecer a sua participação. Diogo, quer aproveitar? O senador Girão já ultrapassou um pouquinho do tempo, mas claro que eu vou abrir para você se você quiser fazer alguma ponderação. Vamos lá, Diogo, então. Tranquilo. Senador, eu não sou operador do direito não, viu? Eu sou só um cidadão muito legalista e eu agradeço o elogio. Mas legal. Olha, com relação ao caso das bets, né, eu estou vendo muito assunto lateral, senador. Veja, até as ameaças contra os influenciadores são de violação do Código de Defesa do Consumidor. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem devida combinação legal. Está na Constituição. Lamentavelmente, isso não tem sido referência no Brasil. O crime de fake news não existe, mas tem gente processada, condenada, sabe, sei lá Deus pelo quê. Mas então a gente sabe que isso não tem sido muito referência. Mas não é estranho que a gente tenha uma CPI e que aqueles que são as estrelas da investigação da CPI possam ser no máximo processadas pelo Código de Defesa do Consumidor por propaganda ilegal, por não ter informado na propaganda que tratava-se de uma propaganda. Quer dizer, a gente está olhando para um cenário, no mínimo, esquisito, para não usar nenhuma linguagem difícil, dantesco, grotesco, que ela caberia aqui. E aí, no fim das contas, ela fala sobre políticos. Então, o que fica na cabeça do cidadão, acho que é uma dúvida importante, do que é que a gente está falando? Assim, qual que é o potencial real desse negócio? Porque a gente está vendo muito tralelé sobre a ótica ética, moral. Quer dizer, me parece mais um exercício daquele blá 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 de que o que parece palatável à opinião pública, o Estado faz ainda que a lei não preveja. Que é o que está acontecendo até então. A imprensa debate, convence a sociedade que aquilo está errado sem ter lei para aquilo e ataca quem interessa. Então, e fica essa dúvida. Qual que é o foco desse troço, na verdade? O que se quer apurar de verdade nisso aí? Alguém que a gente quer? Vamos lá, deixa eu te explicar essa CPI das bets, que ela foi uma coleta feita pela senadora Soraya Tronic, depois de que nós tivemos uma verdadeira tragédia, né? Nunca o endividamento no Brasil foi tão grande de pessoas que estão perdendo o emprego, segundo o próprio comércio tem trazido os dados, eu estou com eles aqui, né? Está sendo canibalizado o dinheiro que seria circulado no comércio, na indústria, está indo para essas apostas esportivas, até dezenas de bilhões do Bolsa Família foram torrados com apostas esportivas. Então, nós estamos vendo um problema gravíssimo de pandemia, de vício, né? Aí tem a ludopatia, que a OMS reconhece como uma doença classificada grave, né? Que as pessoas ficam viciadas e perdem tudo. Então, nós estamos vendo uma devastação. E tudo isso, Diogo e Berenice, você que está assistindo, tudo nós alertamos lá atrás na votação. Eu votei contra esse projeto. Nós tivemos ali, acho que uns 20 votos contra, 20 e poucos votos contra, mas nós deixamos claro para os senadores, muitos que estão nessa CPI, né, a maioria que está nessa CPI, que votou a favor, e nós deixamos claro tudo o que ia acontecer. Devastação de família, né, com perda de casamento, suicídio, que hoje é um problema gravíssimo e tem aumentado muito, né? Eu, por exemplo, sou um desportista que gosto de futebol e sou liberal, tá? Sou liberal, mas da maneira como está a lavagem cerebral das apostas esportivas, você não consegue assistir mais uma partida de futebol, né? É tudo o tempo aposte, aposte, aposte. Aí vem manipulação. A gente está vendo aí a galinha dos ovos de ouro do futebol, as pessoas pegando ojeriza, porque os seus familiares perderam tudo, estão viciados e tudo. Essa CPI é para, de uma certa forma, mergulhar nesse contexto das bets ilegais, que o governo demorou 1 ano para regulamentar, mesmo com a lei aprovada, o governo Lula deixou correr frouxo isso. Então é para apurar responsabilidade, saber eventuais desvios aí de condutas, de procedimentos do governo no setor de apostas, do Ministério do Esporte, e buscar saber a lavagem de dinheiro, porque segundo grandes veículos de comunicação do país, assim, os tradicionais e tudo, mostraram que nunca se lavou tanto dinheiro no crime organizado e os lucros dessas facções criminosas, como o PCC, nunca foram tão altos, porque as casas bets, muito dessas apostas esportivas estão sendo usadas para isso. Então, tem algo muito forte, muito poderoso,
né, assim, e com lobby aqui dentro, que a gente precisa investigar. Mas a turma está ficando na perfumaria, né? E a gente precisa ir a fundo. A gente precisa ir a fundo dessa investigação. E o Davi Alcolumbre já disse o seguinte: não prorrogo mais. Pode ter o que for, acabou agora no começo de junho. Porque chegou. 14. No dia meu 14 ponto de junho. vista, dia 14, porque chegou já, no meu modo de entender, está chegando ou já chegou em pessoas poderosas, né? E a gente não pode aceitar isso. Então, nós vamos tentar até o último minuto buscar aprovação para ter quórum e que a gente trabalhe mesmo, sabe? Eu estou disposto a trabalhar. A Berenice está aqui cobrindo e sabe. Eu estou de segunda a sexta-feira no Senado Federal. Se tiver que vir sábado e domingo, eu venho, para que a gente possa, pelo menos, reduzir. Qual é a boa notícia? Diogo, Berenice e você que está nos assistindo. Tem 2 projetos meus, um para acabar as bets no Brasil, voltar a proibir, tragédia aí sem precedentes, e outro para fazer como no cigarro, diminuir a publicidade quase a zero, né? Porque aí a gente não vai ter influencers, a gente não vai ter atletas fazendo propaganda, técnico de futebol. O campeonato inglês e o campeonato espanhol já proibiram na camisa dos times propaganda de bets, né? Então, o que a gente vai tentar fazer agora aqui para mim, tinha que acabar. Para mim, o meu projeto é para isso. Mas eu tenho outro também para reduzir bastante o impacto disso com a publicidade zerando. O lobby é grande, o lobby da comunicação, de empresas que estão ganhando bilhões em publicidade, nunca teve tanto, mas quem está perdendo é o povo brasileiro e a gente tem que estancar essa sangria desatada. Follow the money, né? Lavagem de dinheiro, evasão de divisas, e ainda tem o risco da interferência internacional, porque os jogos de apostas em países subdesenvolvidos, nesse nível de aposta, são ferramentas geopolíticas de desagregação social, porque o sujeito está desorientado, sem perspectivas, com dificuldades financeiras e acha que o jogo é uma oportunidade de melhor e isso alimenta a mecânica do vício. Então, países subdesenvolvidos, onde se aplica esse tipo de jogo, isso pode ser uma ferramenta geopolítica e é preciso averiguar a eventual participação de agente estrangeiro, sobretudo em quem fornece as mecânicas para a geração desses jogos. Podem ser, por exemplo, chineses, quem sabe. Então, acho que cabe até verificar isso aí. Boa, Diogo. Excelente. Só um dado, viu, Berenice? Para deixar um alerta. Eu acho que eles estão preparando o terreno, acabando essa CPI. Por isso que querem correr para acabar essa CPI. Sabe para quê? Para liberar bingos e cassinos. Nossa. Né? Então, além da queda, é o coisa. Sabe por quê? Porque as apostas esportivas vão até 49 anos, o foco, o público-alvo. E depois de 49 até a velhice, é bingo e cassino. Então é fechar o circuito e isso é muito danoso. Já mostrou que abre para lavagem de dinheiro, corrupção, para sustentar o vício, é roubo, é assalto, tudo de ruim está junto com a jogatina. Enquanto isso, os inocentes do 8 de janeiro presos, esperando uma anistia que nunca sai. E ninguém da CPM, e ninguém da fraude escandalosa do dinheiro dos aposentados que roubaram está preso. Isso é importante saber. Perfeito. Senhores, o papo está muito bom, mas estamos chegando ao final de mais um Raio-X da Política. Senador Eduardo Girão, muito obrigada. Mais uma vez, parabenizar pelo seu trabalho. O senhor que é um dos poucos ali que realmente representa o povo e trabalha pelas pautas que realmente o Brasil precisa. Obrigada. Berenice, obrigado você. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua coragem. O que você fez aí nesse dia que eu vi o seu trabalho realmente colaborou muito com a busca da verdade. Diogo, sempre uma honra e um aprendizado lhe ouvir e já anotando aqui algumas ideias importantes. Estamos juntos, às ordens sempre. Grande abraço. Obrigada. Obrigado, Outro senador. abraço para o senhor também. Boa semana. Diogo, obrigada também. Deixa eu agradecer rapidamente aqui nossa audiência. A Laura, Graça Monteiro está de volta. Eu estava sentindo sua falta, viu, querida? Um beijo também para Edna, o João Santos. Pessoal, lembrar que nós fazemos jornalismo independente, né? Nós não temos patrocinadores. Aliás, vocês são os nossos patronos. Então, ajude
apoie o jornalismo independente que ainda respira. Nossa chave Pix está aparecendo aqui embaixo, é o nosso e-mail, fatorpoliticobr@gmail.com, ou você aponta sua câmera para esse QR Code aqui no cantinho da tela, tá bom? Diogo, obrigada também pela sua participação e segunda-feira que vem estamos de volta, né? Imagina, Berê, eu que agradeço o convite, segunda que vem estamos de volta. É verdade, o pessoal às vezes fica chateado no chat, né? Mas o senador Girão é um dos poucos que, à sua maneira, busca ajudar, né? São poucos que realmente tentam fazer alguma coisa. Agora é difícil, porque eles precisam de massa para trabalhar. Então, quando eu falei aquela hora, inclusive, que o que o senador disse, eu ouço de outros políticos, é porque os que tentam fazer alguma coisa encontram o problema justamente em não ter volume para trabalhar. É o que ele falou ali, o Centrão tá achando que tá tudo bem, assim, esse aqui é... Né? Ou pelo menos diz que está, enfim. Então, mas elogiar o trabalho do senador, inclusive essa parte das bets, eu cheguei a ver, eu estava acompanhando a sessão, eu vi algumas das perguntas que o senador Girão fez, foram bem incisivas, foram boas perguntas, enfim. Vamos torcer para que alguma coisa avance. Né? A Soraya ficou brava. Não fala só o meu nome, não, fala dos outros, porque essa acusação dos 40 milhões que tá pesando para cima dela, né? Que ela teria pedido 40 milhões para tentar blindar ali a convocação dos donos das casas de apostas. Então a polícia, fora isso, a polícia está investigando também. É uma coisa assim nebulosa que está acontecendo e eles estão assim, acaba, pelo amor de Deus, acaba logo essa CPI, porque tá começando a chegar onde tinha que já ter chegado há muito tempo, né, Diogo? E olha, Berê, essa sombra que está sobre o nosso país, e tá tão difícil achar prioridade, porque tem problema em todos os cantos, né? Mas deixa eu dizer uma coisa importante. Esses assuntos, esses fatos não são desconexos. Eles não estão desconectados. O caso do INSS, o caso das bets, o caso das emendas, o caso do Ministério da Educação, o caso do Ministério da Saúde, as parcerias públicas com a China desde 2023, com o Partido Comunista Chinês, declaradas, a participação da USAID em 2022, que agora é exposta pelo Mike Benz, depois como isso reverberou no ano de 2023, como sucessou em 2024, todos esses fatos, o caso da Mind 8, que foi esquecido, mas está nas bets, pelo menos 3 figuras eram da Mind, a Jojo Todinho, a Deolane e mais um, eu vou comentar na minha live hoje. Então, esses assuntos parecem desconectados, mas não estão. E eu não vejo hora de essa sombra nefasta da repressão deixar o nosso país. Não vejo hora, Berê. É isso, gente. Quem quiser continuar com o Diogo, é só ir lá para a live dele no canal aqui do YouTube. Obrigada a todos. E não se esqueça de nos apoiar. Vou deixar mais uma vez aqui o link o link para você votar aí no Fator Agro, no nosso prêmio IBEST, para a gente chegar na final, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, boa semana. Tchau, tchau.